Glória a Deus. Pode ser, irmãos. Confesso para os irmãos, estava doido para pregar. O Senhor me deu a palavra. Hoje a gente está no segundo elo da nossa campanha, né? O ano da plenitude de Deus. E quando a gente fala sobre plenitude, é impossível a gente não se arremeter a decisões que a gente toma na nossa vida. Hoje o texto base se encontra em Êxodo no capítulo 4. E talvez alguns dos irmãos aqui hoje nunca ouviu se pregar sobre isso. Talvez seja a novidade para você também. Eu confesso aos irmãos que eu fui impactado por esta palavra no segundo elo, representando o mês de fevereiro. É impossível a gente não falar sobre decisão. Irmãos, sempre quando está terminando o ano, eu não sei se você é como eu, né? Talvez você seja diferente, mas quando chega ao final do ano, a gente faz um monte de plano, a gente pensa nas coisas que a gente poderia ter feito, e chega na virada, você faz um monte de promessa. Esse ano vai ser diferente, né? Chega do dia 31 para o dia 1º, esse ano eu vou decidir ser fitness, vou para a academia, esse ano eu vou comer menos, esse ano eu vou investir na educação, ou seja, eu vou entrar para a ETAD, ou eu vou abraçar o ministério de oração com a minha irmã Miriam, né? A gente faz um monte de plano, né? No dia 31 para 1º. Só que quando chega o dia 2 de janeiro, você percebe que as coisas, as mudanças só ocorrerão na nossa vida se nós agirmos. Eu pensar que eu vou emagrecer não vai me fazer emagrecer. Para eu emagrecer, eu preciso fechar minha boca e fazer exercício. Se eu almejo viver a plenitude de Deus no ano de 2023, deixando para trás o ano de 2022, eu preciso tomar algumas decisões na minha vida. Frequentar a oração, ler a Bíblia, ter uma vida de consagração ao Senhor, frequentar a escola bíblica dominical, ser assíduo na igreja, nos cultos, para a gente incendiar o nosso coração. Se eu não tenho essas atitudes, é impossível, irmão. Se você almeja adquirir conhecimento na sua vida, terminar a sua faculdade, você tem que aplicar coisas na sua vida para gerar mudanças. E é interessante que a gente vivendo logo, né, um momento agora pós-pandemia do Covid, a gente viveu praticamente quase 2 anos, ou quase 3 anos, confinados dentro da nossa casa. Os irmãos que estavam aqui na igreja sabem, a gente ficou 3 meses sem cultuar o Senhor aqui na igreja. Vinham os pastores tudo de Covid, com o ministério de louvor de Covid, para fazer o culto para Deus, para os irmãos assistirem online. Estava todo mundo de Covid. A gente tinha decisão, ou vem quem está sem Covid, ou vem quem está com Covid. Eu estava com Covid, Michele passou o seguinte de Covid, Misa de Covid. Então os de Covid vieram para fazer o culto online. Então a gente estava confinado dentro da nossa casa, confinado fisicamente. Só que muitas pessoas ainda hoje, mesmo pós-pandemia, estão ainda confinados. Estão ainda presos. A pandemia acabou, mas pessoas estão presas dentro de casa. Pessoas estão presas não fisicamente, mas presas espiritualmente. Irmão Alex. E quantas vezes a gente se sente paralisado? A gente se sente, vou dizer a palavra, talvez bloqueados na fronteira do nosso chamado. A gente tem aí mais 55 minutos de culto. Eu gostaria da sua atenção, que ninguém ficar trançando na igreja, porque eu acho que é uma palavra muito específica para o seu coração, que Deus reservou para o teu coração. Quando a gente terminar o culto, você vai no banheiro, você vai beber a sua água, mas por favor, eu não quero que você tire a atenção de ninguém, porque é uma palavra pastoral para o seu coração. Quantas vezes nós nos sentimos bloqueados na fronteira do nosso chamado?
essa palavra é para pessoas que têm a convicção que Deus tem algo na vida delas. Pessoas que sentem no mais íntimo do seu coração que Deus tem algo tão grande para a vida delas. Elas sabem disso, pastor Maicon. Mas estão confinadas. Crentes que estão paralisados na fronteira do chamado. Estão conscientes do chamado? Estão parados numa atitude de inércia num lugar? Sabem que precisam passar para o outro lado, mas estão paralisados na fronteira. Eu estou aqui está a fronteira, lá está a minha bênção. Eu sou consciente da bênção, mas na fronteira eu estou paralisado, Tiara. Estou bloqueado, estou inerte, estou parado. Quero que você saia da igreja hoje entendendo uma coisa. Para você que está paralisado, mesmo sabendo que existe algo grande de Deus na sua vida, e através da sua vida, se você não tiver atitude de fé, de mover, você vai permanecer paralisado. Então fala para esse irmão que está do teu lado, para você que está me acompanhando no YouTube e no Facebook, meu irmão, fala para ele, existe algo grande de Deus na sua vida, mas se você está paralisado, hoje Deus vai sacudir você, para você mover por fé. Irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração para o segundo elo da campanha, o ano da plenitude de Deus, é uma das passagens bíblicas mais estranhas que eu acho. É uma das considerações mais esquisitas da Bíblia que eu acho, de toda a Bíblia. E provavelmente essa seja a primeira vez que você escuta alguém pregar sobre isso. Talvez seja a última. Texto bíblico que é um texto obscuro, um texto estranho, com um tema completamente incômodo de se falar. É até difícil pregar sobre isso. Mas apesar da estranheza do texto, existe um princípio muito lindo nas entrelinhas do texto, que vai liberar você da paralisia, que vai tirar você da sua zona de conforto, para avançar naquilo que Deus tem na sua vida. Para você que está paralisado na margem, na fronteira do seu chamado, sem força, sem coragem, sem valor, sacudir você, meu irmão, para você ir rumo àquilo que Deus tem para a sua vida, para viver a novidade de Deus. Vamos lá então, Êxodo capítulo 4. Versículo 24, 25, 26. Preste atenção. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Deus saiu ao encontro de Moisés para matar Moisés. Versículo 25. Então Zípora, para as irmãs aí que gostam de comprar a Sephora, Zípora em inglês é Sephora, tomou uma pedra aguda ou afiada e circuncidou o prepúcio do seu filho e o lançou aos seus pés e disse: certamente que me és um esposo sanguinário. E o versículo 26, último versículo. E desviou-se dele, outra versão diz que apartou-se dele, e então ela disse: esposo sanguinário, por causa
da circuncisão. Amado, o contexto deste versículo que a gente leu nos mostra Moisés, junto com a sua família, seus filhos e sua esposa Zípora, estava saindo do deserto rumo ao Egito. Deus havia tirado Moisés do deserto, dado uma missão para Moisés, para ir para o Egito, libertar o povo, uma missão nobre. Os irmãos são estudiosos da Bíblia, sabem a missão e a responsabilidade que Deus havia dado a Moisés, e o texto que a gente lê se depara exatamente com isso. Moisés indo rumo ao Egito para cumprir um chamado de Deus na vida dele. E o texto nos diz que eles saíram do deserto, né, os irmãos aí que vão para a Flórida de férias, né, de carro, sabe que quando chega ali para as Carolinas, você tem um menino pequeno, porque a viagem é muito cansativa, para dormir. É mais ou menos isso que Moisés estava fazendo com a sua família. Devido ao cansaço da jornada, eles pararam numa pousada, um hotel na beirada da estrada para dormir, para descansar. Porém, algo interessante acontece. Eu acredito que Moisés estava extremamente cansado. Talvez ele estava... O cenário que eu consigo pintar na minha cabeça, Moisés deitado numa cama, gritando de dor. A sua esposa atenta, vendo o que estava acontecendo, pega um pedaço de pedra bem afiada, circuncida o filho dela. Olha, parece um filme de terror, né? Aí eu imagino Moisés gritando de dor em cima de uma cama, Zípora com um pedaço de pedra afiado, cortando o prepúcio do filho, né? Eu não vou entrar nos detalhes, né? A gente está com criança na igreja, adolescente, mas prepúcio é a pele que tem no órgão genital do menino, de homem. E eu acredito, né, que um dos filhos de Moisés, com as calças baixas, sangrando, gritando, tem sangue. É um cenário de filme de terror, irmãos. Mas apesar do cenário terrível, esse cenário bíblico revela um homem que estava a ponto de bloquear o chamado de Deus na vida dele. Um homem que teve a atitude de quase abortar um projeto de Deus. Moisés estava boicotando aquilo que Deus estava querendo fazer. Ou uma outra palavra mais bonita, a ponto de anular o chamado. Olha que interessante isso. Pastor, mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas isso está penhorado com a nossa atitude de obediência. Deus havia dado um projeto precioso para Moisés, de libertar o seu povo, o povo de Deus, que estava escravizado no Egito. Deus prometeu que seria com ele, Deus iria agir com a mão forte. Mas Moisés se encontra onde? Na fronteira. Na fronteira. A ponto de anular a promessa. A ponto de anular o chamado, a ponto de abortar a obra, de bloquear a obra de Deus. Mas pastor, que importância tem isso? Irmão, a Bíblia relata que Deus saiu ao encontro de Moisés para matá-lo. O que é tão importante para fazer Deus mover ao encontro de alguém para matar? Não era para abençoar, Deus saiu para matar Moisés. Justamente na fronteira. Por que Deus não saiu lá quando está falando na sarça? Por que
Deus não permitiu matar Moisés quando ele assassinou um egípcio, há 40 anos atrás? Porque Deus sempre age no momento em que precisa tomar decisão que vai mudar a nossa vida. E mais do que isso, não mudar só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas que Deus quer abençoar. Olha, Deus encontra Moisés na fronteira, meu irmão. Deus havia mandado Moisés para o Egito para libertar mais de 1 milhão de pessoas. Resgatar mais de 1 milhão de pessoas. Para levar para a terra prometida. Mas Deus quer encontrar Moisés na fronteira. Agora, para a gente entender esse texto tão estranho, a gente precisa voltar 80 anos atrás. No momento em que Moisés era apenas um bebê, filho de hebreu, nascido no Egito, mas desde o seu nascimento ele já estava condenado à morte. Mas existe algo interessante que pai não consegue ver, mas mãe consegue ver, Tiala. Mais do que ver ou guardar a vida do seu filho amado, eu acredito que a mãe de Moisés via o chamado de Deus na vida dele. Ela tem uma atitude de fé, pega aquele menino, coloca num cesto, de uma forma milagrosa, aquele cesto vai navegando no rio Nilo, até chegar ao lugar onde estava a filha de Faraó, a princesa do Egito. Ela pega aquele menino, cuida daquele menino, e Moisés passa 40 anos no Egito, sendo educado na melhor faculdade, com os melhores professores, com a melhor cultura daquela época, sendo preparado, forjado dentro da cultura egípcia para governar o Egito. É coisa que Deus faz, o menino que era para ser morto. Deus permite que ele passe 40 anos no Egito, sendo capacitado e instruído. No Egito, a cultura egípcia. Mas por mais que ele foi preparado pelo Egito, existia algo na vida de Moisés. Eu acredito que toda vez que ele olhava no espelho, ele viu o reflexo, ele sabia que ele não era igual aos demais egípcios. Ele sabia que não era. Porque na veia de Moisés corria sangue hebreu. Apesar da preparação, o exterior não pôde mudar aquilo que ele era dentro dele. Ele era um hebreu. E Moisés, ele passa 40 anos no Egito sendo preparado, orgulhoso, autossuficiente, se achava o melhor, porque na verdade ele estava entre os melhores. Ele era um príncipe. Ele havia sido instruído e foi preparado no Egito. Mas passados 40 anos acontece algo. Ele vê um soldado egípcio, um capataz, judiar de um judeu. Ele tinha sangue hebreu. Então, num momento de fúria, ele perde o controle, pega uma pedra, mata aquele soldado, olha para um lado, para o outro, ver se ninguém viu, né? Mas ele tinha matado alguém, e ele tinha que enterrar um corpo, né? Quem está comigo aqui? Se você já matou alguém e tentou enterrar, você sabe que difícil é. E eles descobriram isso de Moisés. E por isso Moisés teve que fugir. Ele foge para o deserto. A história nos mostra, né, talvez alguém pegou Moisés cavando para esconder o corpo, e ele teve que fugir. Irmão, enterrar cadáver não é fácil não. Meu Deus. Moisés teve que fugir. Eu vou abrir um parênteses aqui. Irmão, quando a gente pensa em algo tão importante que a gente tem que fazer, repete comigo assim: o fim não justifica os meios.
razão pela qual Moisés matou aquele egípcio, o propósito dele era até ok, porque era talvez parente dele, era do sangue dele, ele estava protegendo alguém que era mais fraco, mas o meio não justifica. O que eu quero dizer é que Moisés tentou fazer aquilo que talvez agradava a Deus, mas as artimanhas da carne, muitas das vezes, leva pessoas com boas intenções querer justificar que o propósito é excelente, que eu estou fazendo a vontade de Deus, mas o fim não justifica os meios. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, a causa é nobre, estou fazendo para agradar a Deus, é a vontade de Deus. Mas se for ilícito, irmão, se for errado, vai acabar a gente enterrando cadáver, igual Moisés. Irmão, tem muito crente enterrando morto. Tem muito crente enterrando cadáver por causa dos meios ilícitos que estão usando para alcançar os objetivos. E o ato ilícito de Moisés em matar um egípcio fez ele fugir, levou ele para o deserto. Teve como resultado ele ter que fugir, se esconder, e toda a soberba, toda a capacitação, toda a instrução que ele havia adquirido no Egito, missionária Carla, não foi grande o suficiente para isentar Moisés de passar 40 anos no deserto, como um pastorzinho de ovelha, pastoreando as ovelhas que nem era dele, era do sogro. Olha isso, 40 anos de preparação, para Deus pegar 40 anos e desconstruir coisa por coisa, para que ele entrasse no propósito, para que ele entendesse o propósito, para que ele chegasse na fronteira e tivesse o valor de mover para atravessar do outro lado. Deus permitiu Moisés passar 40 anos num deserto, escondido, fugido, para desconstruir. Sabe o que é isso? É uma palavra bem conhecida nossa: quebrantamento. Repita comigo: quebrantamento. Quebrantamento. Esses 40 anos foi a permissão de Deus de quebrantamento na vida de Moisés. 40 anos quebrando soberba. 40 anos quebrando um homem que fazia as coisas da maneira dele, porque não é da maneira da gente, não é da minha maneira, é da maneira de Deus, meu irmão. 40 anos Deus preparando o Moisés soberbo para ser humilde, o Moisés desobediente para ser obediente, o Moisés que agia por impulso para viver na dependência de Deus. E para a gente resumir a conversa, que são 40 anos, Moisés, eu acredito que lembra daquilo que ele viveu 40 anos no Egito. E quando Deus aparece para ele lá no deserto, começa a falar através de uma sarça, uma moita, que estava queimando e não queimava. Deus começa a falar com ele e Moisés tenta dar desculpas para Deus, porque Deus dá ordem, mas ele ainda não tinha o valor de obedecer o chamado. E ele começa a justificar porque ele não faria. Olha isso. Eu acredito, para a gente resumir, que Deus fala assim: Moisés, você se lembra que você passou 40 anos sendo preparado e que nada disso diante de mim tem valor algum? E quando Moisés tenta justificar, porque uma coisa, irmão, eu aprendi com Deus: não debata com Deus, porque Ele sempre vai vencer. E Moisés fala assim: Senhor,
Mas como eu vou lá no Egito, que tem um exército mais poderoso, mais bem preparado, o que eu vou levar? Deus fala, um pedaço de pau. Um pedaço de pau. Irmão, aprenda uma coisa. Um pedaço de pau na mão de um homem quebrantado é mais poderoso de que um exército inteiro na mão de um homem soberbo. Você entendeu isso? Um pedaço de pau na mão de um homem quebrantado é mais poderoso que um exército inteiro ou bomba atômica na mão de um homem soberbo. Um pedaço de pau. Moisés não teve chance, presbítero Alex. Teve que se render a Deus. Moisés se rende. E aprenda isso. Deus é persuasivo. Persuasivo. Ele sempre vai vencer você. Você não vai vencer Deus pelo seu cansaço. Eu acredito que Moisés chega na sua casa, pega a mala ou a mochila, pega a sua esposa, seus filhos e fala: nós vamos para o Egito porque Deus tem um chamado na minha vida para libertar o povo. Começa a travessia, começa a viagem. E aí a gente chega no lugar que nós lemos, na fronteira do Egito. Eles param numa hospedaria para descansar, mas Moisés não sabia que Deus havia ido ao encontro dele para matar ele. Não é estranho? Você logo vai entender, meu irmão. Pastor, mas justo no limite, justo na fronteira, era só passar, irmão. Olha, o ponto que eu quero falar para você é o seguinte: vai chegar um momento na nossa vida, no nosso chamado, que Deus, ou a nossa escolha, vai determinar se a gente vai ou não. Existia um assunto pendente entre Deus e Moisés. Talvez Moisés se empurrou com a barriga por 40 anos. Porque em nenhum outro texto da Bíblia fala sobre esse assunto. Mas tinha uma coisa: Moisés sabia do assunto, Deus sabia do assunto, e eu acredito que Moisés quis enganar Deus e falar assim: poxa, eu não vou fazer isso com meu filho. Mas o assunto estava lá e Deus sabia dele. Agora eu quero que você seja profeta. Você falar com o teu irmão ao teu lado: meu irmão, existem assuntos que você sabe, que Deus sabe, que estão pendentes na sua vida, e Deus vai permitir você chegar até na fronteira. Mas enquanto esse assunto pendente não for resolvido, você não vai passar para o outro lado. Como diz o pastor Washington, amém ou não amém? Você entendeu o recado? Preste atenção. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos qual era o assunto. O assunto pendente que fez Deus levantar do trono dele para descer à terra e encontrar com Moisés para matá-lo era a circuncisão do filho. Era a circuncisão do filho. Porque a circuncisão foi estabelecida entre Deus e Abraão. Era uma marca na carne que mostrava para todo mundo que o judeu, que era descendente de Abraão, o patriarca, era o povo escolhido de Deus. E era uma marca exterior que ninguém via, mas eles sabiam que era. Que marcava o coração do povo.
porque eles pertenciam a Deus, Tiala. E Moisés sabia disso. Deus sabia disso. Mas ninguém queria tocar no assunto. Nem o próprio Deus tocou no assunto anteriormente disso. Todo hebreu, de geração a geração, inclusive os hebreus que estavam escravizados no Egito, sabiam dessa marca, porque essa era a marca que separava quem era de Deus. E Moisés não havia circuncidado o filho. Não sei se foi descuido. Talvez, missionária Carla, Moisés queria renunciar às raízes hebraicas. Talvez ele não queria machucar um menino. Mas era um assunto pendente com Deus. Assunto pendente com Deus. E para cruzar a fronteira para o destino, Deus teria que consertar algo que estava pendente antes de abençoar a missão. Você entendeu isso, meu irmão? Aí talvez você pense assim: pastor, mas isso é tão exagerado, um pedacinho de carne à toa. Pastor, Deus tinha dado uma missão nobre para Moisés, a libertar mais de 1 milhão de pessoas do Egito para a terra prometida. Moisés seria o porta-voz de Deus. Mas tinha um assunto pendente, pastor Mark. Deus queria que o povo de Israel entendesse que eles eram diferentes. Que Deus havia feito uma aliança, que Deus queria que eles não vivessem como o império egípcio corrupto, porque aquele povo era um povo escolhido, era um povo separado, era nação eleita, era povo de Deus. E aquele pedacinho de carne que precisava ser cortado, quase fez Deus matar Moisés. Irmão, eu não quero ser exagerado. Pedacinho de carne. O que acontece que é interessante que muitas vezes a gente troca o nome. A gente dá nome que soa mais fácil para os nossos ouvidos, para mexer com a gente e para tentar justificar para Deus, para tornar os assuntos pendentes mais digeríveis. Irmão, eu posso dizer para você como pastor, muitas vezes, um exemplo, tá? A gente trocou o culto para de manhã. Amém? Aí a pessoa fala para mim assim: pastor, eu não gosto de culto de manhã não, porque domingo de manhã eu gosto de dormir até mais tarde. Pastor, eu não gosto do culto de manhã não gosto de fazer as minhas tarefas de manhã não, porque é difícil para mim arcar com os meus compromissos, porque de manhã ainda eu estou dormindo, eu tenho problema com a minha disciplina, pastor. Isso aí é dar nome degustável para o nosso pecado. O nome do pecado é preguiça mesmo. Você falar que tem disciplina com o horário de acordar cedo, soa mais gostoso no ouvido do que falar que você é preguiçoso. Um outro exemplo. Pastor, aí você pega uma irmã aí que namoradeira demais, e fala assim: pastor, eu tive problema, fui abandonada pelo meu pai. E por causa do abandono do meu pai, eu fico passando de mão em mão de homem, porque eu quero sentir amada, eu quero sentir o abraço que eu não tive do meu pai.
soa mais degustável, mais digerível para a gente. Mas sabe qual é o nome disso, irmão? Luxúria. Safadeza. Tem outro exemplo. Vai aconselhar um casal da igreja. Marido e mulher, aquela cachorrada dentro de casa. O marido fala uma coisa, a mulher levanta a voz, o marido fica bravo, quebra as paredes, quebra a porta. A mulher pega a garrafa d'água, pega o prato, joga no marido. Incompatibilidade. Mas sabe o que é, irmão? A pessoa fala, cara, eu tenho um gênio forte. Não, irmão. Não é gênio forte não, é falta de domínio próprio mesmo. Então a gente tenta dar nome aos nossos pedacinhos da carne para justificar os nossos erros. E às vezes a gente pensa numa coisa tão pequena, não, Deus não vai se importar com isso não. Deus não vai se importar com isso, irmão. Posso falar? Um pedacinho de carne fez quase Deus abortar o plano na vida de Moisés. Foi tão importante para Deus, que fez Deus sair do seu trono para vir na terra matar Moisés, por causa de um pedacinho da carne. Olha, Deus quer que nós resolvamos os nossos assuntos pendentes. E Deus quer que nós confessamos diante dEle o nome do nosso pecado. É preguiça, é falta de responsabilidade, é falta de maturidade, falta de domínio próprio, é guloso, indisciplinado. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se apresente diante de Deus, meu irmão, e dê um nome correto. Aquele nome que só de você pronunciar dá náusea, dá vergonha de falar. Mas confessa diante de Deus seu pecado. E todo esse cenário que a gente vê de Moisés, da sua esposa Zípora e seu filho, tem um nome. Aqui a gente fala um pedacinho de carne, que é a circuncisão. Mas o nome desse pecado aqui é desobediência. É desobediência. Ah, pastor, vai chamar Moisés de desobediente, é exagerado. Afinal de contas, ele aceitou a missão, pegou sua esposa, seu filho, saiu da casa do seu sogro, foi para o Egito, tinha boa intenção. A gente tem um ditado: de boas intenções o inferno dá cheio. Tinha boas intenções, pastor, mas desobediente não. Irmão, Deus não abençoa as suas intenções, Deus abençoa a sua obediência. Vou dizer novamente: Deus não abençoa aquilo que você fala que vai fazer, Deus abençoa aquilo que você faz. Deus não abençoa as suas intenções, Deus abençoa a sua obediência. Eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Qual é o pedacinho da carne sua que precisa ser cortada? Eu sei que desde quando a gente começou a pregação, você já pensou nela. Você é inteligente. Qual é o pedacinho da carne que precisa ser cortada? Eu sei que você já pensou. Mas uma coisa eu sei, irmão: Deus não vai permitir você atravessar a fronteira enquanto não for cortado o pedacinho da carne da sua vida. Deus não vai abençoar. Deus vai tolerar até determinado ponto, mas vai chegar um momento que Deus vai tirar a naife e vai encontrar você na fronteira.
Deus não vai deixar você passar para o outro lado. Deus não vai deixar você viver uma nova etapa. Deus não vai deixar você atravessar a fronteira enquanto o assunto que está pendente não for resolvido. Enquanto aquele assunto que está escondido, varrido lá para debaixo do tapete da tua vida, não for resolvido. E uma coisa vai acontecer: quando chegar na fronteira, Deus vai encontrar com você. Ou você corta um pedacinho de carne. O que é o pedacinho de carne, irmão? É aquele assunto que está pendente. Ou Deus te mata. A gente só está em fevereiro. A gente acabou de virar o caminho do deserto rumo à terra da promessa. Deus não vai permitir você viver a novidade daquilo que Deus tem na sua vida de grande, viver o seu chamado, enquanto você estiver ancorado, estagnado, paralisado, bloqueado na fronteira, com um pedacinho de carne. Algumas pessoas talvez podem pensar e falar assim: pastor, por que Deus não fala comigo? Pastor, por que eu não cresço espiritualmente? Pastor, por que eu não prospero na minha vida financeira? Pastor, por que a minha liderança está fracassada? Por que eu não prospero na minha liderança? Eu te pergunto, qual foi a última coisa que Deus te falou? Eu sei que tem muita gente me assistindo no Facebook. Quando Deus dá uma palavra para a gente, eu não posso negligenciar aquilo que Deus falou, porque fulano de tal pode estar assistindo. O problema é teu, irmão. O meu compromisso é com Deus. Eu não estou sendo grosso nem mal educado, mas o meu compromisso é com Deus. Nesses 19 anos de pastoreado aqui na Povo de Deus, quantas pessoas já saíram que não era para sair? E usam a desculpa, ainda Deus falou. Falou nada, irmão. É pedacinho de carne. E vai ficar estagnado. Vai cantar, vai pregar, vai falar, mas vai chegar um momento que vai chegar na fronteira. Que se não voltar, se arrepender, pedir perdão para viver aquilo que Deus tem, Deus pode até matar. Não estou espraguejando ninguém, irmão, mas é a palavra de Deus. Qual foi a última coisa que Deus te falou? Talvez foi algumas semanas, alguns dias, talvez alguns anos, alguns meses. Mas qual foi a última coisa que Deus te falou? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual é a atitude que você teve mediante essa fala de Deus? Uma coisa eu sei, que a sua atitude, Tiala, vai determinar para onde você vai. Porque o pedacinho de carne é como uma âncora, Irmão, você sabe por que a âncora do navio serve? Porque se não jogar a âncora, ele vai ficar vagando. A âncora vai firmar ele. E esse pedacinho de carne, que é o nosso pecado, que está escondido, que a gente não quer que ninguém saiba, faz a mesma coisa com a gente. Talvez dá corda para a gente chegar na fronteira, mas na fronteira não deixa você atravessar, enquanto não resolver. Irmão, olha, talvez os assuntos mal resolvidos na sua vida tenham bloqueado você para viver o novo de Deus. E esse bloqueio não nasceu no céu, nasceu na terra. E esse bloqueio vai impedir a pessoa de viver o potencial tremendo que Deus tem para você. Uma dinamite que está pronta para explodir. Mas se você não tomar a decisão, não adianta.
Deus quer libertar você. E não é a mensagem ungida do pregador, a canção ungida da cantora que vai libertar você. É a decisão que você toma. E na passagem que nós lemos, Moisés era um homem de Deus. Mas quando ele chega na fronteira, Deus havia saído para encontrar Moisés para matá-lo. A esposa, Zípora, entendeu. Zípora sabia. Talvez vendo, né? Aí eu faço a minha mente de pregador fértil. Talvez ela vendo Moisés agonizando em cima de uma cama, ela fez aquilo que ele não teve coragem. Ela pega a faca afiada, circuncida o menino, pega aquele pedacinho de carne e joga em Moisés e fala com ele: você é um esposo sanguinário. E no versículo 26 ela fala: por causa da circuncisão. Sabe qual é a coisa mais triste na vida de um crente, obreiros? É ser um crente quase. Eu acho que o pior cenário na vida de uma pessoa é a pessoa viver a vida quase sendo crente. Quando ele morre, escreve na lápide dele: esse foi um crente quase. Ah, pastor, estava orando a Deus, o jovem solteiro, né? Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma mulher de Deus. Eu quase me casei com uma menina de Deus, mas não tive o valor de reconhecer. Eu quase. O crente quase no negócio, está lá trabalhando para receber o cheque de toda semana. Ele ora a Deus, vem para a igreja, paga o preço. Deus abre a porta. Ele não tem coragem de largar aquilo que é seguro, para colocar na mão de Deus aquilo que talvez é impossível para ele, mas Deus quer abençoar. Ele quase, mas quer viver na rotina. O crente quase no ministério, Deus chama o camarada, Deus abençoa o camarada, mas por importar naquilo que as pessoas vão pensar ou falar dele, ele quase aceita o ministério. Crente quase. E Moisés quase morreu, porque ele não obedeceu a Deus. Meu irmão, chega um momento da nossa vida que a gente precisa tomar a decisão. Porque o cenário que a Bíblia me apresenta nas entrelinhas desses versículos, Deus havia dado uma ordem para Moisés, e quando ele chegasse diante do povo, presbítero Alex, ele falaria para o povo: assim diz o Senhor. Mas a legalidade, o pedacinho da carne, a desobediência de Moisés, pelo fato de não querer circuncidar o seu filho, os assuntos pendentes na vida de Moisés estavam roubando a autoridade, a legalidade, a bênção de Deus sobre a vida dele diante do povo. Como que ele iria direcionar um povo para fazer a vontade de Deus se ele mesmo não obedeceu? Irmão, a gente precisa ser crente de palavra, crente que resolve assuntos pendentes. Qual é seu assunto pendente? Qual é seu assunto pendente? Talvez nessa noite o seu assunto pendente seja terminar a faculdade. Talvez terminar é tarde, né? Quantos começaram e não terminaram? Talvez o seu assunto pendente nessa noite seja pedir perdão para alguém que você ofendeu. Ou talvez o seu assunto pendente seja perdoar alguém que te ofendeu, e essa amargura está envenenando você, meu irmão. É você que vai morrer. Talvez o seu assunto pendente nessa noite seja sair dessa relação tóxica que você está vivendo. Você está tomando veneno dentro da sua casa, meu irmão. Mas talvez está confortável para você, mas vai te matar. Talvez o seu assunto pendente
é você ser fiel nos seus compromissos. Talvez o seu assunto pendente seja ser fiel no seu dízimo e nas suas ofertas, porque se você não está fazendo isso, você não vai ser abençoado por Deus. São assuntos pendentes. Talvez o seu assunto pendente nessa noite é fazer uma ligação para o seu esposo, para a sua esposa, para um parente, um familiar qualquer, e resolver o assunto que está pendente. Porque enquanto houver assunto pendente, você vai permanecer paralisado na fronteira. Enquanto existir assunto pendente, você vai estar pertinho de viver o sobrenatural de Deus, e não só para você, para sua família, para os seus amigos, para muitas pessoas que Deus quer usar você para libertar, para agir. Mas o céu está esperando uma decisão sua. Você está na fronteira, mas a decisão é de quem? O céu só vai fazer uma coisa se você não decidir: vir para te matar. Aí você vai ser um quase. Você entendeu isso, irmão? Alguém entendeu isso? Enquanto existirem assuntos pendentes, você pode até ir, mas vai ficar parado na fronteira. Você não atravessa a fronteira. Você vai ser levado a um lugar de decisões que você precisa agir. Se não agir, o céu age para te matar. O céu age para te matar. Deus tem para você uma história de milagres. Mas o céu está aguardando você tomar uma decisão. Deus tem escrito para você uma história de vitória. Os sonhos de Deus são excelentes para a sua vida, meu irmão. Mas você só vai viver isso quando você passar para o outro lado da fronteira. Você só vai viver o milagre quando você atravessar a fronteira. Enquanto Moisés estava na fronteira, Deus não agiu na vida dele. Ele precisou tomar decisão. No caso foi Zípora, né? A sua esposa tomou a decisão de pegar a knife e cortar aquele pedacinho de carne que estava impedindo a ação de Deus. Irmão, você é profeta de Deus? Agora você vai falar com cara de profeta. Meu irmão, cortar dói. Cortar dói. E muitas vezes a gente está se auto-anestesiando com muitas coisas. A gente compra roupa bonita, a gente fica agarrado nas séries dos Netflix, assistindo TV, momento de lazer, videogame. A gente quer fazer um upgrade de carro, um upgrade de casa. As mulheres querem fazer um upgrade. Tem homem que quer fazer também. Mas isso tudo, irmão, não é que é pecado, mas está anestesiando a gente na fronteira, para tirar o foco daquilo que é grande, para viver aquilo que é agradável e entusiasmo aqui na terra, meu irmão. E a gente usa esses elementos para procrastinar, que é uma palavra bonita, que é empurrar com a barriga, para não fazermos aquilo que é necessário fazer, que é cortar o pedacinho de carne. Michele, vem cá. A
a gente canta, a gente fala sobre avivamento, a gente veste roupinha bonitinha para vir para a igreja, mas tudo isso é anestesia na nossa carne, porque vai chegar o momento da gente chegar na fronteira, onde Deus vai sair ao seu encontro, para te abençoar ou te matar. E aí? Qual é o pedacinho de carne que está impedindo você? Como pastor, eu conheço algumas, e nem vou arriscar falar para não falar. O pastor está falando isso porque sabe a minha história. Algumas coisas eu sei, mas eu sei que é muito mais além que isso. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Essa palavra é para o teu coração, meu irmão. E onde estão aquelas pessoas que estão na fronteira, mas que precisam abrir mão do pedacinho de carne? Fala aí na tua oração, meu, dá nome ao teu pecado, meu querido, e peça a Deus que encontre você na fronteira, não para matar, mas para abençoar a sua vida, abençoar a sua história, marcar você, porque você é povo de Deus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Que a minha vida usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
qualquer hora. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Tem alguém aqui na fronteira? Tem alguém aqui na fronteira hoje? Vou perguntar mais uma vez. Existe alguém aqui na fronteira? Isso aí, Isabelle. Teve coragem. Sabe por quê? Tem muitos sentados aí que nem teve a coragem de sair de casa, nem saiu rumo à fronteira. Yes. Precisa de chamar, irmão. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que faz. Porque se você vir à frente porque o pastor está persuadindo você, não é atitude de fé. Essas irmãs apenas venceram a fronteira da vergonha, porque elas sabem que a novidade de Deus é melhor e maior que a vergonha. Existem coisas, irmão, que é só Deus e você, só o Espírito Santo de Deus e você. Moisés não teve o valor de circuncidar o seu filho, seja por qual motivo que fosse, não compensava, porque a promessa de Deus era mais excelente. E a esposa dele teve uma atitude de coragem e circuncidou, fez aquilo que era preciso fazer para viver aquilo que Deus tinha, não só para a família dele, mas para todo o povo. Estava esperando Moisés. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar, e você vai cantar do outro lado. o hino da vitória, Lamacharaba cantaramanai. Vem cá, pastor Mike, orar pelo pessoal. Convido os obreiros que estejam